Peraí que eu não estou conseguindo ligar aqui. Amém, deu certo. Abra comigo a sua Bíblia. Glória a Deus, glória a Jesus. Livro de Eclesiastes. Quero ler com você o capítulo 8. Nós estamos na série A Vida Debaixo do Sol, o Evangelho no livro de Eclesiastes. E é desafiador pensar como Salomão, é um desafio nós entendermos qual é a perspectiva que ele enxerga a vida. Nós já explicamos que Salomão está olhando a vida apenas do ponto de vista humano, terreno, essa vida debaixo do sol, e a conclusão é que ele vai dizer que essa vida é nada de nada, é como correr atrás do vento, é como uma bolha de sabão, é como a névoa, é como a neblina, mas nós precisamos de uma perspectiva que ela compreenda todo o Evangelho. E através das lentes do Evangelho, nós podemos compreender que existe uma realidade acima do sol. E essa realidade se fez carne e habitou entre nós, e essa realidade é Jesus Cristo. O livro de Eclesiastes, lá no início, Salomão vai dizer que não existe nada novo debaixo do sol. Repito, ele está olhando a vida apenas da perspectiva humana, mas existe uma novidade que mudou a história de toda a humanidade, e essa novidade é Jesus Cristo. E é exatamente essa realidade que muda as nossas vidas. É esse evangelho que traz algo novo para as nossas vidas. E nós queremos continuar, vamos concluir esse livro para a glória de Jesus e receberemos mais ainda do Senhor através do sábio pregador Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 8, quero ler com você todo o capítulo 8, dos versículos 1 até o versículo 17. Você está comigo? Diga amém. De vez em quando você fala amém. Diz assim, versículo 1. Quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria do homem, ou a sabedoria de um homem, alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Estou lendo a versão da Bíblia NVI. Este é o meu conselho. Obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem de se levantar em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende. Sempre que você ouvir essa expressão que Salomão utiliza em relação ao rei, você pode fazer uma aplicação direta ao governo que nós temos hoje, a política, ao sistema que governa o nosso Estado democrático e de direito, como é no Brasil. Então, sempre você pode fazer essa associação ao governo do rei, à nossa política. É muito fácil você ver, e você vai ver que Salomão ele é preciso na leitura que ele faz. Principalmente quando ele fala sobre a política. Ele não erra, ele não falha. Versículo 2, voltando. Este é o meu conselho, obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levantar em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende, pois a palavra do rei é soberana e ninguém pode lhe perguntar: o que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. O coração sábio sabe a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir. Uma outra versão vai dizer, existe um tempo e existe um modo. Existe um tempo e um modo. Versículo 6, porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe pode dizer o que lhe vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra, nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que o homem domina sobre os outros para a sua própria infelicidade. Nessas ocasiões,
Vi ímpios serem sepultados, e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus. Você pode dizer amém? As coisas serão melhores para os que temem a Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Às vezes parece que quem faz aquilo que é certo sempre se dá mal, sempre sai no prejuízo, sempre é a pior pessoa em um lugar, sempre é a pior pessoa em uma empresa, sempre é a pior pessoa em uma família. Mas se a Bíblia é verdade, como nós cremos que ela é a verdade, os justos serão honrados, os que temem a Deus serão abençoados, os que servem ao Senhor e obedecem a sua palavra serão recompensados. Talvez não aqui nessa vida, mas na vindoura. Talvez não nessa dispensação, mas na eternidade. A certeza é de que aqueles que escolheram o Senhor serão abençoados. É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias, como sombras, serão poucos. Há mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Por isso, recomendo que desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e a observar as atividades do homem sobre a terra, daqueles cujos olhos não veem sono, nem de dia nem de noite, percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. Vamos orar? Orar por essa palavra. Ela em si é poderosa, que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para compreender essas verdades. Senhor Jesus, nós amamos a Tua palavra e ela é poderosa. Como disse o salmista no Salmo 29, ela é como fogo. Ela é tão poderosa que ela retorce os cedros do Líbano. Ó Deus, ela é tão poderosa que ela muda realidades, ela chama a existência aquilo que não existe. A Tua palavra penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta, como ela é apta, para discernir até as intenções mais profundas do nosso coração. Então fala conosco, Senhor. Lá onde nós precisamos entender e compreender essas verdades. Revela o Teu Filho, para a Tua glória, pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. De maneira até um pouco engraçada, eu intitulei esse sermão de Vale a Pena Ouvir de Novo. É interessante porque ao longo do livro de Eclesiastes, Salomão ele vai dar uma ênfase à sabedoria. Provérbios pode ser muito bem definido como a previsão do tempo. Provérbios vai dizer que A mais B é igual a C. Se você faz o que é justo, você será abençoado. Se você faz o que é mal, você será recompensado pelo mal que você faz. Provérbios é a previsão do tempo. Eclesiastes é o tempo acontecendo na vida real. Às vezes a previsão do tempo diz que o clima vai ser bom e de repente a chuva despenca sobre nós. Enquanto Provérbios diz como é que a vida deve ser.
Eclesiastes diz que a vida real não é bem assim. E é por isso que nós precisamos de sabedoria. Sim, irmãos, nessa vida debaixo do sol, capaz de queimar, de tostar a nossa vida, a nossa pele, a nossa existência, nós precisamos de um filtro solar, e esse filtro é a sabedoria que vem através do Evangelho. Mas sabe qual é o nosso erro em relação à sabedoria? Nós acharmos que sabedoria são apenas princípios sobre como nós devemos viver essa vida. Você vai ver hoje a ênfase que é muito dada à busca pela sabedoria. Cristãos e não cristãos estão em busca de sabedoria. Eles querem aprender a viver essa vida. Mas sabe, a sabedoria que o Evangelho, a sabedoria que a Bíblia apresenta, não é apenas para nós vivermos essa vida. Essa sabedoria que vem do Evangelho, ela é muito mais do que prática, ela é teológica. Ela é resultado do nosso relacionamento com Deus. E também ela é a única forma que nós podemos conhecê-lo, é através da sabedoria. Então essa sabedoria, irmãos, de certa forma, é um mediador entre Deus e a humanidade. É por isso que em Colossenses, Paulo vai dizer que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, da sabedoria e do conhecimento. É esse mediador entre nós e Deus, o qual nos leva a nos relacionar com Deus, e também ele se torna o resultado desse relacionamento. É importante você entender isso. Quando você lê o capítulo 8, você pode facilmente fazer uma divisão muito simples. Do versículo 1 até o versículo 5. Salomão ele vai nos ensinar a usar a sabedoria diante de um rei poderoso que é, na maioria das vezes, instável. Ele foi colocado para governar, para liderar com justiça, mas muitas vezes não é isso que ele faz. Veja se não faz uma leitura tão comum do nosso governo hoje, da nossa política hoje. Nós esperamos a lei ser colocada em prática, mas os primeiros a rasgar a Constituição são aqueles que estão exercendo tais leis. E Salomão ele vai falar sobre uma sabedoria que nós devemos ter diante dos governantes, dos poderosos, do rei, mesmo sendo ela instável. Acredite em mim. Quando a Bíblia diz que nós devemos ser submissos à liderança, seja ela eclesiástica, ou seja ela política, Deus não estava separando entre justos e injustos, entre bons e maus. Essa obediência, essa submissão, essa prática correta do viver correto, independe se o governante ele é bom ou é ruim, porque a nossa obediência ela é ao Senhor. E aqui a diferença acontece. Nós não obedecemos porque o governante ele é justo. Nós obedecemos porque no trono existe um rei assentado sobre ele. E ele governa até o ímpio assentado numa cadeira de governo. Dos versículos 6 até o versículo 9, Salomão ele vai voltar a abordar a questão do futuro. Nós não conhecemos o futuro e nós não temos o poder de controlar o presente. A vida não está sob o nosso controle. Talvez seja essa a verdade que nós precisamos compreender para tirar dos nossos ombros o fardo da ansiedade, da preocupação. Esse controle que nós imaginamos que nós temos, ele não existe, ele é irreal. Claro, existem coisas que nós podemos controlar, mas a maioria das coisas, ela foge do nosso controle. Salomão vai falar sobre o tempo, sobre o vento, sobre a morte. Quem é que controla essas coisas? Nós não conhecemos o futuro. Nós não temos o poder de controlar o presente. Dos versículos 10 até o versículo 15, Salomão ele vai detalhar a grave injustiça nesse mundo. Mas mesmo assim, nós precisamos aprender a desfrutar aquilo que Deus nos deu. Sim, irmãos, nós estamos vivendo em um mundo coberto de poeira, marcado pelo pecado, um mundo que ele está completamente corrompido pela queda. Essa é a realidade desse mundo, mas nós precisamos aprender a desfrutar daquilo que Deus nos deu.
versículo 16 a 17, Salomão ele vai dizer que nem mesmo aquele que é sábio tem todas as respostas. Nem mesmo aquele que é sábio pode compreender toda a obra de Deus. Mas uma coisa me chamou a atenção. E eu venho falando sobre isso desde o início da série Eclesiastes. Meu objetivo aqui não é expor versículo por versículo, senão esse culto seria mais uma aula acadêmica. Meu objetivo é compartilhar com você aquilo que, ao ler cada porção de Eclesiastes, fere o meu coração com o Evangelho e nós podemos colocar em prática hoje, agora. E uma coisa me chamou a atenção, irmãos. Não sei se você percebeu na leitura. A quantidade de vezes que Salomão ele repete aquilo que ele vem falando desde o capítulo 1. Algumas vezes ele usa até os mesmos termos. Então essa é a quarta e última sessão, nós estamos caminhando para o fim de Eclesiastes. E o que é interessante é que Salomão não vai explorar nenhum argumento novo. Salomão ele não traz nenhuma ideia nova, pelo contrário, ele vai repetir aquilo que ele já disse e complementar. Então, irmãos, a minha conclusão é de que tem verdades que nós precisamos repetir e repetir e repetir e repetir. Sabe aquela pedagogia do pai quando tem um filho que está crescendo? E que nós queríamos muito que a gente pudesse falar apenas uma vez para ele não colocar o dedo na tomada, ele não faria nunca mais. Mas você vai ter que voltar de novo e repetir, e repetir, e repetir. Parece que Salomão ele age conosco numa pedagogia até mesmo infantil. Uma pedagogia do jardim de infância. Ele vai repetir aquilo que ele já disse. Peraí, será que Salomão nos acha que nós somos tolos, que nós somos imaturos, que nós não temos capacidade de ouvir algo novo? Não! O problema não é a capacidade de ouvir algo novo, porque nós sempre estamos querendo coisas novas. O nosso maior problema é que a gente não está fazendo aquilo que a gente já sabe. Eu juro que se você pudesse colocar em prática toda a informação que você já tem a respeito de Deus, da Escritura, sua vida não seria igual à que você tem hoje. Pastor, quer dizer que não será uma nova revelação que vai mudar a minha vida? Quer dizer que não será uma nova explicação sobre um texto da Escritura? Não, irmãos! Então somente se nós colocássemos em prática aquilo que nós já sabemos, a verdade que nós já entendemos, a nossa vida não seria mais a mesma. Salomão ele não vira o disco. Salomão ele não muda o discurso. Salomão não começa uma ideia nova. Apesar de algumas ideias nós já pregamos aqui terem sido difíceis de entender, de compreender, de falar sobre, mas Salomão vai simplesmente repetir. Versículo 6, Salomão vai falar sobre tempo e propósito. Lembra? Ele já falou sobre isso no capítulo 3. Para tudo há um tempo. Para cada ocasião há um propósito determinado. Interessante como ele coloca no capítulo 8, porque no capítulo 8 ele fala sobre tempo e modo. Presta atenção. Para tudo há um tempo e há um modo. Você pode estar fazendo a coisa certa, mas se o tempo é errado, aquilo se tornou a coisa errada. O tempo pode ser o certo, mas se o modo for errado, aquilo se tornou a coisa errada. Salomão vai dizer, para tudo existe um tempo e um modo. No versículo 7 ele vai fazer aquela declaração angustiante. Olha o versículo 7 comigo. Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ou seja, quem é que tem as respostas? Não é essa a indagação do pregador? Quem é que sabe como é que vai ser o amanhã? Quem é que pode responder por que minha vida, mesmo eu vivendo de acordo com a palavra, mesmo eu vivendo da forma como a Bíblia diz, a minha vida parece que é pior do que o ímpio? Parece que a conta não fecha. Nós não temos as respostas. Pelo menos não todas.
Olha o versículo 8. Ele vai falar sobre o vento. Quem é que pode conter o vento? Quem é que pode dominar o vento? Ele vem falando sobre isso desde o capítulo 1. Ele vai utilizar a expressão correr atrás do vento. Ele vai repetir novamente, irmãos, o enigma ou o paradoxo de que o ímpio parece ser abençoado e o justo parece sofrer. A convicção do pregador, irmãos, é que parece que aquilo que era para ser para a vida do ímpio acontece na vida do justo, e aquilo que era para ser para a vida do justo acontece na vida do ímpio. Por incrível que pareça, ele vai fazer uma recomendação a nós aproveitarmos essa vida. Ele vem fazendo isso ao longo do livro. Mesmo vivendo uma vida marcada pelo pecado, pela poeira, existem coisas boas. Deus nos deu família, amigos. Salomão vai falar sobre comida, bebida. Presente de Deus. A declaração de que ele coloca toda a sua sabedoria para entender qual o resultado do trabalho que há na terra. Ele vem falando sobre isso desde o capítulo 1. Tem coisas que você vai ver ele repetir até o final, no capítulo 12. Finalmente, ele vai afirmar que nós não temos capacidade de compreender toda a obra de Deus. Então olha para mim aqui. Do capítulo 8 até o capítulo 12. Salomão ele só vai repetir o que ele disse até aqui. Ele já falou sobre o tempo, as perguntas ou a falta de respostas, os paradoxos, o amanhã, a morte, a poeira do pecado, o temor do Senhor, a sabedoria. Aliás, ele já falou sobre isso várias vezes. E parece que Salomão não muda o discurso. Mas Salomão, irmãos, ele vai precisar repetir. Porque ele sabe exatamente como é que nós agimos na vida real. Como assim, pastor? Nós ouvimos algo, nós até concordamos. E mesmo sem colocar em prática, nós saímos satisfeitos. Presta atenção. Como é que nós normalmente vivemos a vida? Nós ouvimos algo, nós até concordamos, ficamos satisfeitos e agimos como se isso fosse o suficiente. O que é mais comum, irmãos, é que em nossa atividade cerebral, a ideia de estar numa reunião como essa e ouvir verdades que podem mudar a sua vida, mesmo sem colocarmos em prática, nos faz ter uma sensação de bem-estar. Vou te dar um exemplo. Você vem para cá e vai ouvir algo sobre família. E você tem sérios ajustes para fazer na sua família. E somente por ter vindo para cá, ouvindo sobre família, você acha que isso é suficiente para mudar a sua vida. Aí você vai embora. A sua família continua do mesmo jeito. Você vem para cá, você ouve algo sobre a natureza do pecado, a gravidade do pecado, o poder do pecado, entendendo essa verdade, concordando com ela, você sai daqui insatisfeito. Mesmo sem lidar seriamente com o pecado. Sabe aquela experiência? Você já passou por isso? Você está se sentindo mal. Aí você pensa assim, eu vou na UPA. Aí você sai de casa. Aí você senta na antessala do atendimento. Aí você vê, irmãos, aquela multidão chegando. Gente quebrado. Gente gemendo de dor. Gente passando em maca. Irmão, não dá uma sensação de que você... Não, eu estou melhor do que essas pessoas. Eu vou voltar para minha casa porque eu já estou bem. Quem já teve essa experiência? Irmãos, inúmeras vezes. É aquela coisa de você ir ao médico, você faz a consulta, ele dá o diagnóstico para você, ele faz o receituário e você sai para casa feliz. Mesmo sem comprar o remédio e fazer a medicação. Não é assim, gente. Parece que psicologicamente já dá uma sensação de bem-estar. Pastor, qual é o perigo? Terrível. Porque você pode vir para cá, ouvir sobre Jesus e sair daqui achando que Ele é o Senhor da sua vida, sendo que Ele não o conhece.
Você pode vir para cá, ouvir claramente o evangelho, achar que você está satisfeito com aquelas verdades, de alguma forma você se sentiu bem, mas se isso não resultou em prática, não faz sentido. É por isso que Salomão parece que lida conosco como um professor de jardim de infância, que nós vamos ver hoje. A, E, I, O, U. Não, peraí, você vai repetir as mesmas coisas? Irmãos, ver Salomão repetir inúmeras vezes as mesmas coisas me fez tomar uma séria decisão como pastor. Eu não posso parar de pregar aquilo que é óbvio. Mesmo parecendo ser repetitivo, mesmo parecendo ser enfadonho, eu não posso deixar de pregar aquilo que é óbvio. Não sei se você sabe, mas a palavra Deuteronômio significa repetição da lei. Deus já havia dado a lei no Êxodo. E em Deuteronômio, sabe o que ele faz? Bora fazer uma prova? As mesmas questões. Então nem Deus tem um problema em relação a isso, irmãos. Pedro, olha que interessante. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro despertar-lhes a memória, para que com uma mente íntegra recordem as palavras proferidas no passado pelos santos profetas e o mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Estou escrevendo de novo. Essa é a segunda carta. E eu vou somente recordar o que vocês já sabem. Filipenses capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo ele vai seguir o mesmo padrão do apóstolo Pedro. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim. É uma segurança para vocês. Vejam. Salomão é repetitivo no que ele fala. Salomão está tratando sobre as mesmas coisas. Mas isso não é falta de conteúdo. Isso é um cuidado pastoral com o nosso coração. Repetir não é pobreza no sermão. Repetir é uma proteção para nossa alma. Não é falta de criatividade. É um diagnóstico de que nós esquecemos facilmente aquilo que nós temos que fazer. Não é apenas uma didática, é um confronto. Irmãos, não tem novidade na fé. E esse é o caminho que Deus usa para proteger o nosso coração. Pastor, o que eu faço para a minha vida mudar? Irmão, não tem segredo. Oração, Bíblia, jejum, culto, comunhão com os irmãos. Não tem segredo, irmãos. Se tem alguém ensinando para você uma receita mirabolante, cuidado. Normalmente essas promessas de sucesso rápido tendem a ser enganosas. Então não tem segredo. Tudo que eu precisava dizer aqui, irmão, já foi dito nesse púlpito. Nesse sermão e nos próximos ainda que virão. Pastor, e por que repetir? Porque você ainda não ouviu.
Pastor, mas eu já ouvi. Por que repetir novamente? Porque você não praticou ainda. Pastor, mas eu já ouvi, já pratiquei. E por que repetir novamente? Porque não teve resultado na sua vida. Então nós precisamos ouvir mais uma vez. Vamos descobrir que a responsabilidade de um pregador não é ensinar coisas novas, mas é repetir aquilo que nós insistimos em esquecer. C.S. Lewis ele vai dizer que mais frequentemente as pessoas precisam ser lembradas do que instruídas. Então eu vim aqui hoje para lembrar você. Porque um dos maiores enganos da nossa geração, irmãos, é o desejo por novidade. Acho que é novidade. Acho que é novidade. Mas a grande verdade que realmente nos salva é a mesma. E nós nunca vamos ouvir o suficiente dela. Essa é a nossa missão. Pregar aquilo que aparentemente já sabemos. Ou de uma maneira nova, ou da mesma maneira. Apenas precisamos ouvir a verdade. Tem uma afirmação no livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. C.S. Lewis ele escreve na pessoa do diabo, ensinando um demônio a como destruir a vida de um homem. E Lewis vai dizer o seguinte: o diabo ensinando o demôniozinho, o diabinho. Olha, se você quer destruir a vida de um homem, leve ele a valorizar aquilo que é extraordinário, que é grande, e a negligenciar aquilo que é óbvio. Irmãos, se há uma receita no inferno para destruir as nossas vidas, não está relacionada aos grandes pecados. Está relacionado à negligência daquilo que é óbvio. Talvez o que você precisa entender hoje, que o que vai separar você definitivamente de Deus, não será um grande pecado, mas será o acúmulo de pequenas práticas. Aquilo que parece tão óbvio. Ou a negligência, aquilo que talvez você já saiba. Então, irmãos, eu quero a partir de hoje ser conscientemente um pregador do óbvio. Não tenho pretensão nenhuma de ser original, ser novo, famoso, até mesmo popular. A minha missão nesse púlpito é que você enxergue aquilo que é mais difícil de nós enxergarmos. Aquilo que é evidente. Aquilo que está diante de nós. Aquilo que é óbvio. E que às vezes nós não colocamos em prática. Não porque nós não sabemos, mas porque nós ignoramos. Então, irmãos, o óbvio precisa ser dito. E mais do que isso, precisa ser repetido. E precisa ser dito mais uma vez. Por quê? Eu caminho para a aplicação do meu sermão e para fechar e orar por você. Por quê, pastor? Porque o coração humano tem uma incrível capacidade de ignorar o óbvio. O coração se convence hoje, domingo, e esquece do que se convenceu ou do que se converteu amanhã, segunda. Aquilo que nos impacta em um culto se perde durante a semana. Nós precisamos constantemente ouvir aquilo que é óbvio. Por quê, pastor? Porque o nosso maior problema, irmãos, não é aquilo que a gente não sabe. Nosso maior problema é aquilo que a gente sabe, mas não pratica. Já parou para perceber que aquilo que nós sabemos, o ímpio também sabe? Em muitas coisas.
O não crente sabe, irmãos, que ele tem que ser fiel à esposa, cuidar bem da família, ser um bom funcionário, ser um bom cidadão. Qual a diferença, pastor, entre o crente e o ímpio? A diferença é que o ímpio, ele sabe, ele tem informação. Mas, irmãos, o poder para obedecer e para escolher só foi dado àquele que nasceu de novo. Mas qual é o nosso pecado aqui, pastor? É que nós negligenciamos aquilo que sabemos, porque não praticamos. Sabe qual é o perigo? É que nós podemos estar fazendo parte da religião de Satanás. Cuidado. Se você apenas crê, mas não pratica, a sua fé está no nível dos demônios apenas. Que isso? Tiago capítulo 2, versículo 19. Tiago 2, 19. Você crê que existe um só Deus? Monoteísmo. A crença teológica de que existe apenas um único Deus. Você crê que existe só um único Deus? Sim, eu creio. Muito bem. Os demônios já fazem isso. E o que é pior? O culto dos demônios é absurdamente emocional. Como assim, pastor? Eles creem e tremem. Sabe aquela coisa de você estar num culto e você ouvir algo, você sente aquele frio na espinha? Meu Deus! Uau! Que verdade poderosa! Irmãos, os demônios, eles creem, o culto lá é... Mas você sabia que nenhum demônio será salvo? Que nenhum demônio pode se converter? Por quê, pastor? Você vai ver ao longo do capítulo que Tiago vai falar sobre fé e obras. A diferença dos demônios é que apesar da fé deles ser intelectual e emocional, ou seja, é um culto vibrante, mas não tem prática, não tem obras. Irmãos, uma fé que apenas nos faz saber, que apenas nos faz sentir, nos coloca em uma igreja apenas demoníaca e não bíblica. Uma fé onde eu ouço algo e aquilo mexe comigo, mas não leva à prática. É a fé dos demônios. É a religião do diabo. E parece que o culto deles é melhor, porque eles estão ouvindo e estão tremendo. Algo está mexendo com eles, irmãos. Eles estão ouvindo a pregação de que existe um só Deus, irmãos. Olha para mim aqui. Se os demônios podem crer sem se tornar cristãos, eu me pergunto, será se isso não pode acontecer com seres humanos? Vou repetir. Se os demônios podem crer sem realmente se tornarem cristãos, será que isso não pode acontecer com a gente? Pastor, eu concordo. O que você disse é verdade. Pastor, a Bíblia está certa e a Bíblia é a palavra de Deus. Não é essa a questão. A questão não é o que você sabe, a questão é o que você faz com aquilo que você sabe. Escute. Crer na verdade sem praticá-la é diabólico. Olha o versículo 22, mesmo capítulo, Felipe. Perdão, capítulo 1, versículo 22. 1, 22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando
a vocês mesmos. Em todo o Evangelho, Jesus ele vai unir fé e ação. Todo ensinamento de Jesus é um chamado à resposta. Nós já aprendemos aqui que o Evangelho é uma boa notícia, mas escute, é uma notícia que exige resposta. Não apenas afeta a nossa mente, mas requer de nós uma atitude. Irmãos, pensar não é fazer, planejar não é fazer, querer não é fazer. Pensar, planejar e querer, Jesus chama de não fazer. Escute. Pecado, ele não nasce da nossa ignorância. O pecado, ele nasce da nossa resistência à verdade. Perceba que no Éden, Adão e Eva não caíram porque eles não sabiam que o resultado de comer do fruto da árvore era a morte. Pelo contrário, quando questionado pela serpente, Eva vai responder: o Senhor disse, se nós comêssemos, morreríamos. Eles sabiam. Então, o homem não cai porque ele não sabe. Ele cai porque ele resiste à verdade. Ele cai porque ele sabe e não pratica. O maior risco que nós corremos não é nem tanto rejeitar a verdade. Perceba que eu já falei do risco de nós não praticarmos a verdade, mas eu quero tentar enfatizar com você uma outra perspectiva para que você possa entender que isso é ainda mais profundo. O maior risco que nós corremos não é nem rejeitar a verdade, porque eu sei que deliberadamente aqui ninguém rejeitaria aquilo que a Bíblia diz. Nosso maior risco é se acostumar com ela. Talvez o nosso problema é que a gente já se acostumou com a Bíblia. A gente já se acostumou com aquilo que Deus disse. A gente já sabe aquilo. Irmãos, tem uma coisa que me dá um frio na espinha. É quando alguém olha para mim e fala assim: pastor, eu sei, Deus já disse que eu tenho que fazer. Pastor, eu sei, Deus está me cobrando isso. Meu Deus. What? Como assim? Pastor, eu sei. Sabe como é, né? Cuidado. Nós temos um problema com familiaridade. Porque a familiaridade tende a eliminar a honra, a reverência. E nós corremos o sério risco de estarmos muito familiarizados com aquilo que a Bíblia diz, sem praticar. Irmãos, ouvir sobre a cruz e não se comover, ouvir sobre a graça e não se render, conhecer a Bíblia e não se quebrantar. Não existe nada tão perigoso quanto nos acostumarmos com a verdade que deveria nos transformar. Não existe nada mais perigoso do que ficar confortável com aquilo que deveria nos causar incômodo. Não existe nada mais perigoso, irmãos, do que ficarmos indiferentes com aquilo que tem poder de decidir a vida e a morte. Salomão vai repetir as mesmas coisas. É por
por isso que Salomão ele não cansa de falar as mesmas coisas. Parece que ele é prolixo, redundante. Não! É um confronto pastoral com o nosso coração que se recusa a colocar em prática aquilo que nós já sabemos. Nós não esquecemos por falta de memória. Nós abandonamos por causa do pecado. Não é que a gente esqueceu. É que o efeito do pecado sobre as nossas vidas vai determinar se aquilo que nós sabemos nós estamos realmente colocando em prática. Quer exemplos? Nós sabemos que devemos perdoar, mas não perdoamos. Sabemos que devemos orar, mas negligenciamos. Sabemos que Deus é suficiente, mas continuamos andando ansiosos. Se o homem sabe e não pratica, não é de informação que ele precisa, porque ele precisa de nascer de novo. Pastor, eu sei, mas não estou fazendo. Não é de informação que você precisa, meu santo. É de um novo coração. Que somente o Evangelho pode te dar. É quando você nasce de novo. Eu quero caminhar para finalizar. Salomão não mudou o disco. Quem pegou ainda o final de 90, 2000, ele não girou o CD. Nem virou o disco. Nem mudou a prancha do som, do aparelho de som. Mas a pergunta é, quantas verdades você já ouviu, mas não vive? Quantas convicções que podem transformar a sua vida já se tornaram comuns para você? O que é que Deus já deixou claro, mas você continua ignorando? Irmãos, a repetição de Deus não é redundância. É misericórdia conosco. Que precisamos ouvir novamente as mesmas coisas. É por isso que nesse púlpito você vai nos ouvir falar sobre as mesmas coisas, talvez em histórias diferentes da Bíblia. Nosso maior problema é o pecado. E só há uma resposta: Jesus Cristo. E você vai nos ouvir repetir a mesma coisa. Eu finalizo dizendo que talvez o que está faltando em nossas vidas hoje não seja receber uma palavra nova de Deus, mas obedecer à última que nós já recebemos. Tempo, paradoxos, perguntas sem resposta, a vida debaixo do sol, tentar compreender aquilo que nós não vamos entender, porque Deus ele é maior, é soberano. A vida sem sentido. Parece tão óbvio. Mas nós não estamos colocando em prática. Precisamos ouvir de novo. Fica de pé, por favor. E feche seus olhos.